Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Paulo Portinho, estou falando aqui no meio dessa quarentena, com cabelo de quarentena, né? Aqui com esse bonezinho para esconder. Não vê um barbeiro tem mais de, sei lá, 60, 70 dias. A gente vai discutir hoje aqui o seguinte: houve uma queda de juros para 3% da Selic e expectativa de talvez chegar a 2,25% ao ano, não é, na Selic. E por que que essa queda de juros ela não se reflete nos preços dos contratos que estão em vigor, não é? Quer dizer, o seu contrato de crédito não mudou nada, apesar dos juros terem caído absurdamente. E por que que isso não se reflete nos novos contratos? Por que que está tão difícil para a gente conseguir um financiamento barato, mesmo com essa taxa de juros tão baixa, não é? E me acompanha para a gente entender o que está acontecendo. Então, gente, a primeira coisa a saber é a taxa Selic ela é só uma taxa de referência da economia. O Banco Central ele indica, olha, essa vai ser a taxa básica da economia e ele resolve essa taxa fazendo um ajuste de quantidade de dinheiro na mão dos bancos. Juro é demanda, interesse por grana. Então, o que o Banco Central tem de relacionamento com os bancos? Se ele acha que os bancos estão precisando de dinheiro, ele faz o quê? Ele compra título público do banco para entregar dinheiro. Ou ele faz o que a gente afrouxa, por exemplo, os compulsórios. Então o banco tem que deixar, por exemplo, 25% ou 30% dos depósitos ali, ele baixa para 25%. Então aquilo libera uma fortuna. Porque o banco ele não pode usar todo o dinheiro que ele tem. Ele tem que manter algumas reservas do Banco Central, que são as reservas prudenciais. Então essa é a jogada do Banco Central para garantir que essa taxa de 3% vai ser cumprida. Tá? A taxa de curto prazo, a taxa de um dia, a taxa Selic é meta diária. Tá? Eles fazem esse ajuste diariamente. No caso específico das taxas de longo prazo, ele depende do interesse de quem está com os títulos no mercado hoje e de quem entrar nos leilões. Mas vamos focar nessa taxa de 3% que o Banco Central consegue. É taxa de curtíssimo prazo. Os seus contratos atuais, eles não vão ter nenhum impacto nessa oscilação de taxa de juros. Você pode ter feito um contrato lá atrás a juros de 14%, o juro foi a 3% e as coisas não vão mudar absolutamente nada. Você vai ter que continuar pagando seus 14%. A mudança da taxa de juros não influencia nenhum contrato vigente, a não ser que seja um contrato derivado de DI. Mas contrato de dívida, né, de crédito que você tomou, raramente é isso. Não é? Então isso não vai mudar. O que pode acontecer, e é o que as pessoas fazem com muita frequência, numa queda grande de juros, as outras linhas de crédito dos bancos, né, CDC, até a linha de crédito imobiliário, podem reduzir os seus custos. E aí você faz ou uma portabilidade ou uma renegociação. Eu acho que com essa crise toda que a gente está vivendo, é muito provável que vai existir uma enorme renegociação. Parece que o STF, por exemplo, já autorizou que o governo do Rio de Janeiro pare de pagar a sua dívida imobiliária com a Caixa Econômica Federal. Quer dizer, então tá nesse nível de, infelizmente, né, de descumprimento de contrato por uma questão trágica que a gente está vivendo na economia e na saúde. Tá? Mas então, o seu contrato passado não tem mudança. Você deve estar se perguntando por que está todo mundo reclamando que o governo liberou R$ 1 trilhão, 100 bilhões de reais para os bancos e os bancos estão segurando a grana. E quando a pessoa vai tentar tomar um empréstimo, o empréstimo está mais caro do que antes. Né? Não caiu o cheque especial, praticamente não caiu o CDC, crédito direto ao consumidor, né? O cartão de crédito é a mesma coisa. Por que os bancos não estão liberando esse dinheiro que o Banco Central liberou para eles? Só voltando aqui à questão da taxa Selic, que eu falei no começo, para vocês entenderem essa questão do Banco Central liberar dinheiro para os bancos emprestarem para a gente. O juro é o preço do dinheiro. Se tem muita gente querendo dinheiro, o preço dele sobe. Se tem pouca gente querendo, o preço dele cai. Tá? Então, por exemplo, se tem muito pouca gente interessada em emprestar dinheiro para o governo vai ter que aumentar muito os juros para que ele consiga tirar aquela liquidez, né? Tirar aquele dinheiro. Você está trocando título público por dinheiro, está tirando liquidez no mercado. Não é? E o Banco Central faz isso com os bancos regularmente
através das suas portarias, etc., das suas decisões de compulsório. O que acontece é que o volume de dinheiro que existe na economia, o volume de dinheiro digital, né, eletrônico, que está nos operações de crédito, nas contas remuneradas, nas contas não remuneradas, à vista, a prazo, é enorme. Então, o Banco Central, quando sente que existe dinheiro demais na economia, ele faz o quê? Ele aumenta o compulsório. Significa que o banco é obrigado a pegar uma parte disso, tá certo? E entregar esse dinheiro dentro do Banco Central e aquele dinheiro desaparece da economia. Quando está faltando dinheiro para crédito, é o contrário. O Banco Central libera o compulsório e o dinheiro volta. O problema é que esse dinheiro entrou no banco, tá certo? E o banco não empresta. Por quê? Porque a lógica do banco não é... A lógica do banco é a lógica comercial. O banco, ele olha para a sua capacidade de pagamento. O banco, ele não empresta. Vocês devem saber disso, é meio óbvio, né? O banco não empresta para fazer a sua vida melhor. Apesar da propaganda do banco ser essa, né? Assim, vem aqui realizar seus sonhos e tal. Não é esse o objetivo dele, não é que a sua vida seja melhor, que você resolva o seu problema. Ou ele quer que você pague. Né? Aí eu pergunto a você, pensa comigo, você no lugar de um cara que vai emprestar dinheiro, esquece o banco, pensa que você está emprestando dinheiro para um amigo que está mal. Se você quer o dinheiro de volta, o que você vai analisar? Qual é a chance desse cara me pagar? Então, o que a gente está vendo, de forma generalizada, é que os fluxos de caixa das pessoas e das empresas está completamente comprometido. Não dá para acreditar que daqui a 2 meses, quando acabar a carência do empréstimo, eventualmente, você vai voltar a me pagar se você perder o seu dinheiro ou se o seu negócio não voltar a funcionar. Então, infelizmente, pessoal, isso aí, o banco até empresta, mas ele sobe o custo, né? Muitas empresas estão captando dinheiro agora, ou captaram antes, agora está mais difícil, mas captaram antes, e você via claramente que antes elas captavam a 110% do CDI, CDI mais 0,5%, passou para CDI mais 3,5%. Né? Então, como as pessoas tinham medo, não sabia se o negócio ia durar 2 meses, 3 meses, fechamento, eles precisavam de caixa, eles colocaram dinheiro lá dentro. Agora, o que acontece é o seguinte, se essa grana não for para as empresas não conseguem pagar suas contas. Então, essa é a lógica que está acontecendo. O banco, ele recebeu uma fortuna, mas ele não consegue te emprestar e quando te empresta pede um juro alto demais que você não toma, porque você vai acabar quebrando a sua empresa ou quebrando você mesmo. Só toma se tiver um desespero enorme. Como é que a gente resolve isso, pessoal? Quer dizer, o Banco Central está liberando dinheiro, liberando compulsório para ver se o banco empresta. O problema é que o banco ele não pode deliberadamente agir para perder dinheiro. É melhor que, por exemplo, o Itaú, várias empresas fizeram isso, né? É melhor que ele pegue do lucro dele, do reserva dele e doe o dinheiro, do que ele haja no interesse contrário da lógica econômica dele. Porque senão ele pode quebrar. Se ele simplesmente parar, fechar os olhos para as regras prudenciais, ele pode chegar ali adiante e falar assim, caramba, gente, eu não imaginava que a inadimplência ia de 5% para 25%. Talvez ele não consiga sobreviver. Foi exatamente o que aconteceu na época do subprime. Ninguém imaginava que a inadimplência passaria de 1%, 2%. Jamais de 5%. Quando bateu 8%, estava todo mundo quebrado. Tá? Porque esse mercado é um mercado alavancado, tá certo? No banco principalmente, né? Então o ponto fundamental aqui, gente, é como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz com que esse dinheiro chegue nas pessoas? Os bancos não vão agir de forma irracional, isso não há jeito, tá? Não dá para a gente botar uma arma na cabeça do banco e mandar emprestar mais barato. O que já está acontecendo nos Estados Unidos e talvez aconteça no Brasil, mas seria um negócio tão inédito, apesar de já ter tido, acho que, se não me engano, o Congresso liberou isso de uma forma não tão aberta como está nos Estados Unidos, é o próprio Banco Central emprestar o dinheiro, em vez dele liberar esse compulsório para os bancos, por exemplo, R$1 trilhão de compulsório do depósito, liberar para os bancos 500 bilhões de reais, ele começa a trocar dívida, trocar dinheiro por dívida de empresas. Né? Então a empresa assina uma nota promissória, uma promessa de pagamento, e o Banco Central empresta o dinheiro para elas. Isso está acontecendo nos Estados Unidos porque a situação está dramática lá, né? Qual é o grande problema disso, no meu entendimento, que está acontecendo lá nos Estados Unidos também? Se a gente passar a emprestar sem observação dessas regras de crédito e realmente acontecer a quebradeira que está sendo mais ou menos prevista por praticamente todo mundo, né? Tem gente falando de 40%, 60%, até 80% dos restaurantes em determinadas áreas da cidade nunca mais voltarem, não é?
por vários motivos, seja porque não tem grana agora ou porque o mercado, quando voltar, volta mais devagar. Então, a gente tem que estar preparado para um calote gigantesco na autoridade monetária brasileira, que na prática é um calote em nós mesmos, né? Não é uma questão muito fácil, é uma questão delicada. É um peso bem difícil de gerir, né? Então, em essência, o nosso problema para não transferir esses 3% para as pessoas é porque o banco ele não faz caridade. Se ele olhar para você e falar assim, cara, não vai me pagar, ele não vai te emprestar nem barato e nem caro. Ou então vai emprestar muito caro, que é o caso dos agiotas, das financeiras, que emprestam 12, 13, 15%. Se você pagar 5% e não pagar o resto, o cara já recebeu quase tudo que ele precisa. Tá? Em essência é isso. E a gente tem que torcer. Mais importante, a torcida que você tem que ter em casa, no seu coração, na sua cabeça, a gente tem que torcer para o mercado não ficar irracional, para o mercado de dívida não perder a racionalidade. A gente não pode perder uma coisa chamada curva de juros. Entra no sitezinho do Tesouro Direto e se você olhar que o juro futuro está disparando para 8, 9, 10, 15, 20%, aí morreu. Aí o Brasil não vai sair do buraco por métodos ortodoxos, vai ter que ser o método heterodoxo.